Olá, meu querido ouvinte do Devocional do Temor e Tremor. Está começando mais um devocional para você. Sou eu, Maeli Mesquita, na apresentação. E hoje nós vamos tratar dos versículos 10, 11 e 12. Na verdade, nós vamos nos deter apenas ao versículo 10 das Bem-aventuranças. Amanhã, a Kathleen falará sobre o versículo 11 e então o Oliveira terminará as Bem-aventuranças com o versículo 12. Mas todos os três versículos falam de uma mesma temática, então nós vamos ver pontuando cada ponto central de cada versículo. Então hoje nós vamos tratar do versículo 10. Então pega a sua Bíblia, abre no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vem comigo. A palavra, eles não pertencem a este mundo, mas que nele fiquem sem o mal. Que eles saibam que são tão amados como tu me amas, e o mundo veja a sua luz. Então vamos lá, vamos dar início à nossa leitura e ao nosso devocional. Abre sua Bíblia aí, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12. Vamos falar sobre a perseguição. Nós não vamos ler o capítulo todo, como de costume, vamos nos deter apenas aos 3 versículos últimos aqui, que fala assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Oremos. Grandioso Deus, o Senhor nos deixou a Tua palavra, Pai, para que nós pudéssemos ter, ó Pai, a confiança de que o Senhor nos guiaria em todo momento. Pai amado, obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que nos faz lembrar, ó Deus, dessas palavras, nos conforta e nos admoesta, ó Pai, a prosseguir. Que nós possamos, ó Deus, sempre lembrar daquilo que o Senhor falou, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então, que nós possamos, ó Deus, confiar nisso e saber que ser perseguido, ó Pai, é uma honra para nós, que queremos e almejamos o reino de Deus, uma vez que o Senhor colocou ele em nosso coração. Que nós possamos entender qual é a Tua vontade, ó Deus, e prosseguir nessa vontade, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós vamos nos deter apenas ao versículo 10, como eu já havia falado. A Kathleen e o Oliveira estarão tratando da mesma temática amanhã e logo após, e nós estaremos tratando sobre a perseguição. Então vamos lá, nós vamos nos deter então ao versículo 10, que diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Então nós temos aqui algumas verdades para serem tratadas, então vamos primeiro separar, aqui. Nós temos então a primeira frase que diz: Bem-aventurado ou feliz aquele, os perseguidos por causa da justiça. E aí depois, pois deles é o reino do céu. Então vamos ver primeiramente a perseguição. A perseguição ela é um fator principal na vida do cristão. Por quê? Porque nós entendemos que o Senhor nos enviou ao mundo, mas o mundo odiou-nos, porque o Senhor está em nós. Então todo cristão tem que ter em mente que ele não vai ser amado pelo mundo. É normal que essa perseguição aconteça para aquele que é uma nova criatura. O mundo não ama a Cristo, ele odeia a Cristo. Ele tem o seu coração corrupto, ele tem ódio de tudo aquilo que lembre ao Senhor, que lembre a Deus, pois ele vive em desacordo com a sua vontade e ele está separado de Deus. O pecado separa de Deus. O mundo, então, que jaz no maligno, ele não ama a Deus. Pelo contrário, ele odeia a Cristo. Então, se você está em Cristo, é normal, então, para aquele que é realmente cristão, que está em Cristo, que o mundo o odeie e o persiga. E nós temos, então, que ter em mente que a perseguição é uma característica da vida cristã. Nós temos em Atos capítulo 14, versículo 22, o seguinte versículo, que diz assim: Fortalecendo o ânimo dos discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Já em Atos, nós temos aqui falando que a perseguição precede o reino de Deus, ou seja, o caminho até o reino de Deus, vamos dizer, a consumação desse reino, do porvir,
nós temos então um caminho de perseguição, pois ainda estamos no mundo. E o reino que começa em nosso coração, quando entendemos a salvação e entendemos o Senhor como nosso Salvador e o reconhecemos, esse reino que se instala em nosso coração, ele tem um caminho a ser seguido quando esse reino será consumado na vinda de Cristo. Então, o que está sendo dito aqui em Atos é que para trilhar esse reino trilhar esse caminho até o reino, a perseguição faz parte desse caminho. Então, é normal que essa perseguição haja para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão caminhando rumo ao reino de Deus. E é justamente isso que o próprio versículo 10 está falando. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Ou seja, ele já está indo para o reino. Deles já é o reino e eles estão caminhando em perseguição e tribulação. E esse versículo é muito bem assegurado quando nós vamos até o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18, onde nós temos o seguinte versículo: Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Aqui é Cristo falando, aquilo que eu havia falado, né? O mundo odeia Cristo. Então, é claro que ele vai odiar também aquele que está em Cristo, aos seus discípulos. E o que foi que nós falamos ao longo de toda a bem-aventurança? Que todo o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, que é o que inicia o Sermão do Monte, são designados e voltados como normas e como características daqueles que já são discípulos de Cristo. É normal que nós coloquemos aqui que esses que são discípulos serão perseguidos, são esses que estão em Cristo. Ai, irmã, então, aquele que não está em Cristo não vai ser perseguido? Claro que não. Aquele que não está em Cristo, o mundo não odeia, porque ele já está no mundo. Então, é normal, então, que esse que não conhece a Cristo não seja perseguido. E aí você está perguntando, mas eu sofro tanto, você que não é cristã, mas eu sofro tanto, sou tão perseguido pelos outros. Já a gente chega aí nesse tipo de perseguição. Estamos falando aqui de um tipo de perseguição, da perseguição daqueles que amam a justiça, da perseguição desses que são pobres de espírito, que temos no versículo 3, da perseguição desses que choram pelos seus pecados e o mundo não entende porque ama o pecado, da perseguição desses que são humildes, desses que têm fome e sede de justiça, desses que são misericordiosos, desses que são limpos de coração e que são pacificadores. Esses serão perseguidos. São esses que têm essas características, que são discípulos do Senhor, que estão em Cristo, que o mundo não gosta, esses é que serão perseguidos. E note que aqui Jesus está tentando contrapor justamente isso, as duas culturas, né? Aqueles que são meus discípulos, terão essas características, e aqueles que não são meus discípulos, que estão no mundo, perseguirão esses que têm essa característica. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está querendo contrastar aqueles que são discípulos e aqueles que não são discípulos. Lembrando que aqui nesse cenário das bem-aventuranças, nós temos os discípulos aos pés e nós temos uma multidão ouvindo também as bem-aventuranças. Mas o Senhor está se dirigindo apenas aos seus discípulos, aqueles que sabem quem eles são, que têm andado com ele intimamente. E é dessa maneira que nós vemos aqui o contraste entre essas duas culturas, né? A cultura mundana e a cultura do discípulo. Então, vamos seguindo em frente. Nós temos alguns pontos também a falar, que é justamente essa. Que perseguição é essa que o Senhor está falando? É a perseguição daqueles que estão em Cristo. Que perseguição não é? Do que ele não está falando. Se nós formos até a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 15, nós vemos o seguinte versículo. Diz assim: Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou com quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, porque é chegada a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Então, o que eu havia falado antes, né? Alguns dizem assim, mas eu sofro tanta perseguição, tanta inveja, na igreja eu não posso nem louvar direito, que a fulana quer louvar junto comigo. Meu querido, isso não é perseguição, me desculpe, tá? Ou você tem um pecado, não consegue sair desse pecado, né? Você flerta com algumas pessoas do mundo, vou logo cutucando aqui, ou enfim, seja lá qual for o seu pecado, e você sofre perseguição ou tribulação por conta do seu pecado, ou por conta do pecado de outro em relação a você, isso não é perseguição, que não é essa perseguição que nós vemos aqui nas bem-aventuranças. Estamos falando aqui de uma perseguição de que o mundo odeia aqueles que têm características de Cristo.
E nós sabemos que as bem-aventuranças são justamente isso, as normas e as características daqueles que são do reino. Nós precisamos enfatizar isso e entender. Por quê? Porque se nós acharmos que nós somos perseguidos por qualquer coisa que nós cometemos como pecado e somos perseguidos por consequências desse pecado, atribulados por conta das consequências que esse pecado nos trouxe, nós vamos achar que nós somos herdeiros do reino ou merecemos o reino por isso. Meu irmão, se você sofre pelo seu pecado, isso é consequência do seu pecado, tá? Quando você sofre perseguição por conta da justiça, e aqui Jesus deixa bem claro, é por conta dessa justiça, nós sim herdaremos o reino de Deus. Então, muitas vezes, eu tiro por mim mesma, muitas vezes eu achava que eu estava sendo perseguida, mas na verdade era porque eu era bem chata mesmo, bem legalista, estava sendo perseguida pelo meu pecado e não pela justiça. Porque muitas vezes eu não chorava pelos meus pecados, muitas vezes eu não fui pobre de espírito, eu não fui humilde. Eu achava que o meu legalismo era santidade. E como nós vimos nos versículos anteriores, um limpo de coração não é aquele que é legalista, não é o que mostra que é exteriormente santo, mas o que tem o coração santificado e limpo diante de Deus. Então, muitas vezes eu fui perseguida ou atribulada por consequências do meu próprio pecado. E não era uma postura cristã, era uma postura religiosa apenas, né? Não era uma postura de discípulo em si, mas de religiosidade. E hoje, quando eu vejo que eu tenho às vezes posturas, assim, que condizem com a Bíblia, com as bem-aventuranças, de quando eu choro pelo meu pecado, quando eu não compactuo com a injustiça do mundo, quando eu sou pacificadora, em dados momentos que eu ajo com misericórdia, e aí eu venho o julgamento do mundo, que nós vamos ver depois amanhã no outro versículo, no versículo 11, que o mundo fala, fulano de tal, Maria, você é assim, você é besta, porque você é misericordiosa, porque né, é esse o nome que a gente ganhou por ser misericordioso, né? Os misericordiosos são chamados de bestas. Então, se você é um besta, você é um misericordioso, mas não se preocupe. O reino do céu é seu. Não seja um besta que vai ganhar o reino dos céus. Porque se o mundo reconhece você com bravura, com aquele que fala tudo que pensa, então, meu filho, dizendo logo, o reino do céu não é seu. O misericordioso, o pacificador, esses são os que herdarão o reino dos céus. Esses são os que verão a Deus. Então, o mundo vai perseguir, seja com a língua, seja com atitudes, e nós vamos ver isso ao longo da história, que a Kathleen vai apresentar, a igreja sendo perseguida. Então, mas por conta de quê? Por conta da justiça. Jesus deixa aqui claro qual é o motivo. Por conta da justiça. Por conta da justiça que eles são perseguidos. Então, se nós nos comportamos assim, diante dessa justiça que os seus apresentam nas bem-aventuranças, nós seremos, então, perseguidos. Então, qual é o ensinamento que nós queremos repassar aqui? É que se você não tem uma postura, se você tem uma postura e o mundo tem lhe aplaudido, meu querido, vamos começar a repensar. As bem-aventuranças têm que causar em nós uma reflexão se nós estamos ou não dentro do reino de Deus, se nós somos ou não discípulos. É essa a intenção aqui quando nós trazemos as bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte, é que cause em nós essa reflexão. Para terminar, para a gente encerrar pelo menos essa parte sobre a perseguição, como é que nós deveríamos ser conhecidos? Assim como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios. Ele diz assim, no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 23 a versículo 28. Eu vou encerrar com essa passagem. Ele diz assim, são eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Eu trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos no rio, perigos de assaltante, perigos dos meus compatriotas, perigos de gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Meus amados, esse daqui é a figura de alguém que sofre perseguição por conta da justiça. Se você não sofreu nenhum açoite, se você não foi severamente exposto à morte repetidas vezes, nem naufrágio, nem apedrejamento, como Estevão, nem a fúria do mar, você não consegue nem ir no sol quente do meio-dia evangelizar, não diga que você é perseguido. Não diga que a irmãzinha tem inveja de você, porque isso não é perseguição.
que nós possamos entender o que é pertencer ao reino de Deus e essas características que devem nos acompanhar. Se nós então chegamos a ser perseguidos pelo mundo por conta da justiça, qual é a consolação então que há? Se não esta, de que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegria, e em nós ele se torne um. Pai, eu rogo por aquele. Pai, eu rogo por aqueles, ó Deus, que ouvirão esse podcast, que o Senhor possa os abençoar e que nós possamos, ó Deus, ser um em Ti, Pai amado, e que o Senhor possa habitar ricamente, ó Deus, em nós, e que Teu Santo Espírito faça a mudança que nós necessitamos. Ó Deus, ser com cada ouvinte, ó Deus, e com cada um dessa equipe. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia e não esquece de compartilhar esse devocional.